Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais um encontro para realizarmos o estudo do Evangelho no nosso lar. O estudo do Evangelho no lar. E hoje o culto do Evangelho. E hoje uma noite super especial. Muito especial. O dia, assim, né, Nivaldo, mais... Eu acho... É o dia mais importante para nós, habitantes desse orbe, né? É verdade. A noite do dia, na noite, né? Na madrugada do dia 24. Recebemos aqui o nosso governador. O nosso governador. Nosso modelo e guia, Jesus. E que a gente, carinhosamente, a gente fala, né? O nosso menino Jesus. Né? Chega ele em nossas vidas, chega ele para conviver, para partilhar com todos nós, amorosamente, com todo carinho, com toda a compreensão das nossas imperfeições, dos nossos vícios, das nossas mazelas. Das nossas dificuldades. E ele carinhosamente, meigamente, ele vem nos mostrando, né? Não é assim. Olha, seja amável, seja dócil. Então esperamos que essa noite que todos nós passamos, né? Na noite do dia 24 para o dia 25 tenha sido uma noite de muita alegria, mas acima de tudo de muita fraternidade. Que a gente possa, né, reacender, reavivar em nossa mente, Célia, esse dia de hoje, numa noite que tivemos ontem, a noite que as famílias se reúnem, né, na noite de Natal. E que nesse dia de hoje a gente possa reforçar os ensinamentos que ele vem nos trazer. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Amar. Ele veio nos ensinar a amar. Envolvidos, né, nesse sentimento de amor, de fraternidade, de compaixão, quando estivermos fazendo as nossas preces, vamos elevar os nossos pensamentos, primeiro em agradecimento por tudo o que nos é concedido, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. E vamos, juntamente com isso, pensarmos em todos esses irmãos que agora, nesse momento, passam por extremas necessidades físicas, necessidades morais, necessidades espirituais. Então, na hora da nossa prece, vamos elevar a todos esses irmãos que venham em nossas cabeças, né? Então, vamos pedir ao Nivaldo para que faça a leitura de uma página para a nossa harmonização e vamos prosseguir, né? E nós escolhemos, então, a página do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 63, que tem como título No Campo da Vida. Entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Isso foi extraído da carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 6, capítulo 6, versículo 19. E Emmanuel escreve assim para nós: se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tomaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar
é produto da limpeza constante. Se te pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprio. Querem a luz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos, tão endividados com o mal que não lhes sobram leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sobre a carga de avelhadados problemas, herdeiros do passado culposo, e é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreceram. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho que quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Então, graças a Deus, essa é a mensagem da noite de hoje. E eu vou só repetir, Célia, a primeira frase de Emmanuel é: se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Aproveitar. Aproveitar. Não nesse sentido que materialmente a gente atribui. A gente atribui essa palavra, né, Célia? Mas fazer esse aproveitamento amoroso, um aproveitamento, assim, arredondando em todos os aspectos, moral. Fazer esse aproveitamento, já que estamos, né, Célia, nesse dia tão significativo e tão importante para nós, em que daqui a 5, 6 dias teremos o raiar de um novo ano. Mais uma oportunidade que teremos de mudar essa história. Vamos estar recebendo um livro com mais 365, 366 páginas em branco, para que a gente possa escrever a nossa história. E o critério, como essa história vai ser escrita, é nosso. É por isso que essa palavra, aproveitar, é a palavra de ordem. Mas vamos lembrar a passagem evangélica, que é de uma carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 6, versículo 12, quando ele diz assim: entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, e para que possam alcançar a verdadeira vida. É o aproveitar. É o aproveitar. Aproveitar tudo isso de bom que a gente está vivendo, né, Célia? A gente entesourando esses fundamentos, esses bons fundamentos. O que a gente guarda aqui dentro da gente? Só o que é nosso. O que a gente vai deixar aqui quando partir não é nosso. Então são esses bens eternos que a ferrugem não come, como está no Evangelho, que Paulo
escreve na carta a Timóteo. E quando Emmanuel nos diz aproveitar é a palavra de ordem, no finalzinho da nossa leitura, Emmanuel diz assim: não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte, porque mensagens nos chegam de todos os tipos e maneiras e conteúdo. Todos os tipos de mensagem, todos os conteúdos, né, Célia? Aí Emmanuel nos diz: recolherás aquelas que te enobrecem. Então, que a gente possa, a partir de hoje, né, Célia, começar a selecionar muitas mensagens que nos chegam. Pelas redes sociais, hoje nós somos bombardeados por tantas mensagens. Vamos selecionar, vamos entesourar essas que nos façam crescer, que nos façam melhor. Então, que a gente possa ver em tudo que nos acontece, o que nós podemos tirar daí para o nosso engrandecimento. É aproveitar esses momentos para a autoeducação de cada um de nós. Então, que a gente não esqueça, Célia, que viver é atributo de todos. Ninguém pode negar. Mas viver bem é o caminho dos quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz de Deus. Então, que a gente possa trazer esses ensinamentos para nossas vidas. Viver é atributo de todos nós. Mas vamos escolher viver bem. Vamos escolher. Vamos aproveitar esse momento que nos é dado de escolha. Graças a Deus. Vamos fazer então a nossa prece da noite inicial, pedindo, clamando a Deus, a esse nosso irmão maior, o aniversariante da noite, que nós possamos estar aconchegados ao seu coração, aos seus ensinos. Que esses espíritos mensageiros, que ele nos envia, que ele permite que estejam aos nossos lados, possam estar mais próximo a nós, nos trazendo sempre essa paz, o entendimento, a compreensão, nos trazendo a força necessária para que a gente possa vencer todas as dificuldades, todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos que possam nos trazer transtornos, que a gente tenha sempre a certeza maior de que sairemos melhor de todas essas dificuldades das quais estamos passando. E que esse próximo ano que se iniciará, a palavra de ordem para nós seja exatamente essa: aproveitar todas as oportunidades positivas que a vida nos oferecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então ler uma passagem do Evangelho e faremos também um breve comentário. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra codificada por Allan Kardec, nós vamos ler o capítulo 6, o Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. O item 5 nos diz: venho como outrora aos transviados de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um cefeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana,
quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, mas que vos socorrais mutuamente, porquanto, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida prova buscada, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor da impiedade. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, quando essa mensagem, né, assinada pelo Espírito de Verdade, quando ele diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Os transviados filhos de Israel somos todos nós. Esse Israel aqui é a humanidade. Então, quando ele vem dizer, vinde a mim, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que sofreis, ele está nos chamando. Amorosamente, ele está nos chamando. Vem que eu vou te aliviar. Não precisa ser tão difícil como você está pensando. Pode ser mais suave. Em outra passagem do Espírito de Verdade, ele diz que o jugo dele é leve e o fardo é suave. Jesus está sempre de braços abertos, Célia. E nesse dia de hoje, mais ainda, se fosse possível, né, nos chamando. E que a gente então, né, Célia, possa ter esse entendimento, de ir ao encontro desse chamado que ele nos faz a cada minuto. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque, Nivaldo, nessa passagem, ao mesmo tempo que ele fala isso, né? Vinde a mim, todos vós, que sofreis. E ele complementa, mais ingratos. Os homens se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Foi opção nossa nos afastarmos desses ensinamentos. Temos
nossa palavra de ordem, né, Célia, desse recomeço que teremos, que estamos vivendo a cada dia, a cada manhã, nós recomeçamos, que a gente possa então vivenciar esse chamado que Jesus veio nos fazer. Ele está sempre falando aos nossos ouvidos. Graças Vinde a a mim, Deus. todos vós que sofreis. Graças a Deus. Então, mais uma vez, agradecendo, Pai, pela oportunidade de realizarmos esse evangelho no nosso lar. De realizarmos, Pai, de te pedirmos, Pai, que a tua luz invadisse, invada, esteja presente em todos os cômodos dos nossos lares. E elevando os nossos pensamentos, pedindo a esse menino Jesus, que hoje chega, que comemoramos a sua chegada até nós, que envolva com a tua luz todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, na tua amorosidade, irmão querido. Afague seus corações, aqueça seus corações, tantas vezes necessitados de carinho, sozinhos, abandonados, que cada um de nós, necessitados, como a mensagem do Evangelho nos mostra sempre, que possamos entender que não estamos sozinhos. Pai, te peço ainda, além dos nossos irmãos necessitados, dos nossos irmãos abandonados, Pai, estenda sua mão sobre todos os governantes desse orbe. Que eles possam, Pai, ter os melhores pensamentos, as melhores atitudes, visando sempre o bem desses povos e dessas nações. Que assim seja, Pai, que assim seja, Mestre, que assim seja, menino Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. De beber a nossa água, Senhor. Feliz Natal a todos vocês. Feliz Natal.